Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma semana para fazer mais um capítulo da obra que nós estamos estudando nos domínios da mediunidade. Hoje vamos trabalhar o capítulo 18, Apontamentos à Margem. O João caiu no meio da transmissão, então o Rodrigo vai fazer a oração inicial para a gente, Rodrigo? Pode ser? Vamos lá, pode. Então vamos iniciar com a oração. Então vamos lá. Boa noite a todos. Vamos pedir à espiritualidade maior que, em nome de Jesus, nosso Divino Mestre, acalme nosso coração, clareie nossas ideias, tranquilize nossos pensamentos, para que todos nós, envolvidos nessa live, nós, Valéria, João e eu, os amigos e amigas que nos acompanham, ao vivo e depois dela gravada, que nossos corações se entrelaçam em uma oração de constante harmonia, pedindo a Jesus que contribua conosco, permita que nós nos inspiremos uns nos outros, procurando ser um evangelho vivo, amando, cuidando, para que a mediunidade possa se manifestar em nossas vidas de maneira intensa ou discreta, assim como aprouver servir aos desígnios de Deus em nossa caminhada. Possamos nós estarmos dispostos e abertos aos domínios do coração de Deus, que sempre nos mostra o melhor caminho. Que assim seja. Assim é. O João caiu, gente. A gente não sabe o... Ah, acabou de voltar. Peraí, só um minutinho. Tá voltando aí? Peraí, João? Agora. Chegou aí, João. João, o Rodrigo fez a oração inicial. Nós vamos para a música agora, tá bom? A música de hoje... Minha internet caiu. A gente percebeu. Tá tudo Ficou bem. fora um tempinho. O capítulo de hoje, ele tem como tema principal a parte de mediunidade, não é isso, Rodrigo? Isso. Apontamentos à margem trata muito do trabalho mediúnico, psicográfico, dentro de uma reunião de atendimento a encarnados e desencarnados. É muito bonito o capítulo. Traz assim, tem uma mensagem nas páginas finais, feitas por Gabriel, que é o mentor espiritual da casa, através de uma psicografia feita por Dona Ambrosina, e ela é muito bacana. A hora que a gente chegar nessas páginas, nós vamos nos deleitar, porque é muito bacana o que ele coloca para a gente. Então, hoje o João escolheu uma música, nós vamos começar com ela. A gente tem uma discordânciazinha com relação a ela. Vamos trabalhar essa discordância, porque eu acho bacana também, né? A gente não concordar em tudo e respeitar a opinião um do outro. Eu não tive tempo de trabalhar a música, aliás, o dia hoje foi corrido para nós três, mas estamos aqui firmes, né? Então eu vou declamar, porque é uma música difícil de cantar. Gilberto Gil é difícil, ele vai e vem nos tons, né? Então eu vou declamar a música Se Eu Quiser Falar com Deus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho,
e, apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus, tenho que subir, tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Do que eu pensava encontrar. Então, João, começa a fazer os seus apontamentos relacionados à música. Como eu já disse, o capítulo tem relação direta com a mediunidade. Com a mediunidade de psicografia, né, Rodrigo? Isso, tem uma carta. A dona Ambrosina, ela recebe várias petições, né, de irmãos desencarnados e encarnados para satisfazer saudades, problemas, anseios, desejos de realizações, e ela procura atender a todos com a orientação e direção assim bastante firme. É a palavra que André Luiz fala. Gabriel orienta todo o trabalho de maneira bastante firme, pronta, mas é visível que existe doçura nesta firmeza dele. Muito bacana o capítulo. A música, Boa João. noite. Boa noite. Algum tempo atrás, estando a serviço do Centro Espírita Maria de Nazaré, em Coqueiral, eu tive a oportunidade de participar de uma noite de psicografias. Um médium, eu não me lembro bem o nome dele, ele esteve em Três Pontas também, vocês devem se lembrar. Stunk. Como? Newton Stunk. Correto. E, estando a serviço da casa, eu fui um dos oradores, um dos que falavam enquanto ele psicografava. E, então, hoje, lendo o capítulo, eu revi muito daquilo que lá aconteceu. Eu fui testemunha ocular das bênçãos que se semearam na casa naquela ocasião. Quando ele foi em Três Pontas, eu fiquei nesse serviço também. Então, tá. Nós estamos aqui, então, com a situação bem próxima de nós, né? Pois muito bem. E a hora que eu estava pensando na música que nós poderíamos... E o que acontece na casa é justamente isso. O Rodrigo já disse, Dona Ambrosina, uma médium maravilhosa, se põe sob a orientação espiritual do Gabriel, que é um mentor extremamente alegre, extremamente atento. Ela se põe a responder às diversas cartas que os encarnados, orações que os encarnados endereçam ao mundo espiritual, dando-lhes resposta. E eu fiquei pensando, nós aqui nesse livro, nós temos ao longo dos 17 capítulos anteriores, nós temos ouvido falar categoricamente que todos somos médiuns. Uns de psicografia, outros de evidência, outros médiuns auditivos, outros intuitivos, devem ter outros de mediunidade, que eu estou vendo que a voz está sobre... Né? E aí, esta canção diz, se eu quiser falar com Deus, se eu quiser exercitar a minha mediunidade, eu tenho que ficar a sós comigo mesmo. Ficar a sós, Rodrigo, me remete àquela experiência do deserto do Cristo, de Jesus, logo depois de batizado, ele se afasta para o deserto, e lá no deserto, certa ocasião, estudando isso, alguém perguntou, o que é o deserto? E nós falamos, é um universo de areia, é um universo sem água. Ele falou, é muito mais do que isso. É quando você abre mão de todas as suas convicções, dos seus diplomas, da ajuda de parentes, e você fica sozinho para tomar uma decisão. Isso é deserto. Então, eu preciso ficar a sós. Eu preciso tirar do meu coração a mágoa, tirar do meu coração a dor. Eu tenho que apagar as luzes da inteligência, eu tenho que calar a voz da minha razão torta, eu preciso tirar as preocupações de mim, desatar os nós do meu sapato, da minha gravata, mas também os nós da minha tripa que me fazem ter raiva, que me fazem ter mágoas, que me fazem ficar mordendo as coisas que deveriam ter sido jogadas fora e que eu não consegui deixar para trás.
eu tenho que esquecer a data da duplicata que eu tenho para pagar amanhã, eu tenho que, em outras palavras, eu tenho que deitar no colo de Deus. E aí vem a segunda estrofe, que é a estrofe onde eu e a Valéria não concordamos muito, mas concordamos. A Valéria fala, mas não tem que ter sofrimento. E eu falo, mas nem tudo é sofrimento. Porque na segunda estrofe ele fala de algumas dores que eu tenho que enfrentar, entre aspas, que enfrentar para falar com Deus. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que aceitar a dor. Eu questiono muito, na minha visão, o que é dor. O que as pessoas chamam de dor, eu prefiro chamar de degrau. Para eu subir uma escada, eu preciso colocar força na perna, e colocando força na perna, eu me canso. Mas é um cansaço que me traz edificação, porque me permite subir mais alto e ver mais longe. Então, tenho que comer o pão que o diabo amassou. O diabo aqui não como um ser espiritual, mas como aquele que reparte, como aquele que divide o grupo. Eu preciso dessas partes. Eu tenho que virar um cão, eu não vejo isso como um serviço humilhante. Virar um cão e lamber o chão significa vestir-me da humildade, sozinho não tem força para resolver nada, e preciso lamber chão dos palácios, mas também dos castelos suntuosos do meu sonho. Eu tenho que me ver tristonho, ou seja, eu tenho que fazer as pazes comigo, mesmo que me traga dores. E às vezes, Rodrigo, você me conhece bem, eu sou um cidadão orgulhoso. Às vezes, lamber o chão do palácio dos meus sonhos significa ter que fazer um esforço, sim, que às vezes até dói, mas é uma dor que me joga para cima, né? Não estou falando aqui, Valéria, da dor, assim, eu nasci para sofrer, eu tenho que sofrer, não existe para o cristão outro lado que não seja o sofrimento, mas tenho que policiar, cortar as minhas arestas, podar um pouco a minha língua fofoqueira, me vigiar, vamos pensar assim, me vigiar. E se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me aventurar também. Eu tenho que me arriscar, eu tenho que subir ao céu sem corda, eu tenho que confiar na graça de Deus. E aí vai acontecer o maravilhoso. Eu vou chegar no nada, 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 nada. Aí a hora que eu cheguei nessa parte da letra, eu falei, mas aqui o Gilberto Gil avacalhou tudo. Aí faltou inspiração, ele colocou, eu contei. Ele colocou que vai dar em nada 1, 2, 3, 4. 4 vezes 3, 12, ele repete 13 vezes a palavra nada. Nada, 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 13 vezes. Falei que falta de criatividade, mas depois eu fiquei pensando, falta de criatividade nada. Que maravilha! Porque quando eu vou falar com Deus, eu não tenho a resposta que eu quero ter, eu tenho a resposta que eu preciso ter para a minha evolução. Não a que eu quero, não a que o meu orgulho humano fala, é assim, mas aquilo que cabe à espiritualidade para a minha evolução. É a minha interpretação, galera. Eu aceito você bater em mim agora. Pode bater. Não é bater. É porque, na verdade, quando a gente vai se aprofundando na questão da reforma íntima, a gente entende que a dor é inevitável, o sofrimento é escolha. Então, aceitar a dor é um caminho. Tudo que acontece na nossa vida, o primeiro passo é o aceitar. A partir do momento que a gente aceita, aquilo se torna palpável e se torna possível de ser trabalhado em nós. Mas o trabalho que requer esforço, ele faz com que a gente perca energia. A gente ainda não sabe. Então, o Gilberto Gil fala na música o modo como a gente faz as coisas. Mas a gente precisa aprender a fazer esse trabalho edificante de modo que ele não traga esse esforço, mas ele traga exercício para que a gente possa, então, fazer isso com naturalidade, sem esforço. Tudo que gera esforço gera perda de energia. Então, nesse sentido, que o nosso aprendizado precisa ser diferenciado. Claro que ele coloca ali a maneira como nós agimos, mas eu já estou procurando a maneira como nós devemos agir. E quando ele fala, tenho que lamber o chão, não, antes ele fala, tenho que comer o pão que o diabo amassou. A gente precisa trabalhar na perspectiva de comer o pão que Deus nos deixou, né? Então, assim, as nossas escolhas podem ser diferentes. É nesse patamar
que eu não gosto muito dessa estrofe, porque ela reforça atitudes que nós já temos há séculos. Então, nós precisamos mudar de atitude para que a gente possa ter uma renovação em nós, certo? Então, a gente não precisa se humilhar, a gente precisa ser humilde. E existe uma diferença entre se humilhar e ser humilde. Né? A questão do se humilhar é uma questão de se colocar abaixo de outro, de estar abaixo, de se sentir abaixo. A questão de ser humilde é compreender que todos estamos num processo de formação. E a partir do momento que a gente está no processo de formação, somos iguais e diferentes ao mesmo tempo. O nosso patamar de evolução é mais ou menos igual, diferente em determinados pontos. Então, vamos comer aquele pão que Jesus deixou para a gente, o pão sagrado, e não o pão que o diabo amassou. É nesse sentido. Depois ele vem. Tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Por que eu não posso sonhar? Por que deixar o meu sonho de lado, né, e lamber esse chão desse palácio? Eu posso sonhar. Né? Jesus disse, sede perfeitos, sede felizes. Então, nós podemos sim sonhar, nós podemos projetar esses sonhos, podemos fazer, né, as nossas projeções, fazer as nossas manifestações para que aquelas coisas se realizem em nós. Quanto mais felizes nós formos, mais próximos de Deus nós estaremos, porque a felicidade é que nos leva a Deus e não o sofrimento. Jesus disse para a gente, não foi aquele que muito sofreu que alcançou, mas aquele que muito amou. E o amor traz alegria, o amor traz sonhos, o amor traz realizações. Então, nesse sentido que eu também não gosto dessa parte. O restante da música, eu acho, sim, de uma magnitude perfeita. Mas essa estrofe mostra as nossas ações como elas são hoje. E eu gosto de pensar como as nossas ações devem ser a partir de agora. Não repetir isso que nós fazemos há tanto tempo, mas mudar a maneira de atuar para poder, então, realmente trabalhar a reforma íntima. É nesse aspecto que eu até percebo a mediunidade. Muitas pessoas na mesa mediúnica, por mais que a gente faça todo um curso explicando tudo isso, às vezes a pessoa chega na mesa mediúnica e fala, ai, eu estou tão cansado, hoje o trabalho foi cansativo. Não tem que ser lindo, tem que ser prazeroso, tem que renovar a energia e não deixar com que a energia se esvaia. Né? O trabalho mediúnico ele é um trabalho de bênção, de luz, de unidade. Os espíritos de luz nunca vão nos desamparar para que a gente fique sem energia. Então, isso é um estado mental que a gente precisa modificar para que a gente possa, então, se renovar e trabalhar numa perspectiva nova. Só não. Nesses aspectos que eu não gosto dessa estrofe. Por quê? Por conta dessa perspectiva que eu já trabalho, ainda não alcancei, mas busco a cada dia chegar lá, né? Valéria, eu concordo com tudo que você disse, mas, como a gente já falou em vezes anteriores, que o espírito não dá saltos, que ele caminha passinho de formiga, então, sim, a gente tem que passar por esse estágio para chegar no estágio superior. Eu entendo desta maneira, o Cristo, por exemplo, a pessoa que mais amou, não esteve alheio ao sofrimento, ele não perpetuou o sofrimento, ele não ficou guardando mágoas, ele passou por ele com perdão, mas ele sofreu. Então, sim, as dores que são do mundo, as dores que são do corpo, a fome, o cansaço, eu não tenho como me livrar dela. Talvez um dia eu chegue num estágio espiritual, quem sabe no mundo de regeneração, onde que essas dores não existam, mas nesse momento elas caminham ao meu lado. E como o Rodrigo costuma falar, a viagem mais longa do ser humano é a viagem da mente para o coração. Então, essas coisas que você fala, eu já as conheço aqui, mas eu ainda não consegui imprimi-las definitivamente aqui. Estou fazendo o esforço. Adoro a palavra guerra, mas ainda não dei esse salto quântico. Não, eu também não dei, mas eu prefiro trabalhar no sentido desse salto, certo? E existe sim, às vezes tem pessoas que vão numa linha reta de evolução muito rápidas, né? Então, dão um salto de evolução muito rápido, mas é a minoria, tudo bem. Agora, eu vou discordar de mais uma coisinha que você falou. Jesus não sofreu, Jesus sentiu dor,
é diferente, porque o sofrimento é escolha. A dor, ela vem, arrebata. Mas Jesus é um espírito tão evoluído que ele não entrou em sofrimento, porque senão ele não seria o que ele é. Ele já passou por estágios anteriores, até chegar à evolução que ele está, em que ele sofreu, em que tudo isso que a gente faz, ele fazia também, porque a gente entra em sofrimento à toa. Né? A gente precisa trabalhar isso em nós, para que a gente não entre mais, porque a dor é inevitável. Nós vivemos num mundo compartilhando coisas. E por que a dor chega? Porque nós geramos expectativa em situações e pessoas. Então, a responsabilidade da dor também é nossa. Então, talvez Jesus não tenha nem sentido dor, porque ele não gerou expectativa em cima de nós humanos. Ele já sabia qual seria o resultado, mas ele foi lá mesmo assim. E ele, então, passou por tudo aquilo para mostrar para nós quais os caminhos que nós devemos seguir para chegar ao patamar que ele chegou, trabalhando com resiliência, trabalhando com responsabilidade, assumindo aquilo que é nosso. Mas eu acredito que nem dor ele tenha sentido, porque tudo aquilo que ele passou, com a evolução que ele está, ele não gerou expectativa. A dor, ela vem da expectativa que a gente gera. Então, nesse sentido também, é outro exemplo de Jesus, só que a gente está longe, assim, milênios de distância, chegar à evolução de Jesus, só que ele já foi um ser como nós. Nós precisamos compreender isso, né? Jesus não é um ser que nasceu pronto, já nasceu filho de Deus e prontinho. Não, ele foi um ser que evoluiu, assim como nós estamos evoluindo. Por isso ele nos ama tanto, porque ele sabe como é difícil engatinhar como nós engatinhamos, como bebês ainda. Né? Então, assim, vou discordar. Hoje a gente está aqui na live da discórdia. O Rodrigo está muito quieto ali. Nós vamos ter que sentar só nós e conversarmos sobre essa dor de Jesus, porque eu não concordo mesmo, mas vamos tocar para frente, porque senão a gente não vai ter tempo para o capítulo, né, Rodrigo? Mas eu respeito o ponto de vista. Né? Pois saindo, usando uma palavra da música para entrar no capítulo, a palavra diabo vem do latim diabolo, que significa aquilo que me separa de. Então, tudo aquilo que me separa de, tudo aquilo que me afasta de, tudo aquilo que me torna longe de algo que me faz bem, é um diabo. Então, são as nossas más escolhas ou as escolhas feitas ainda na ignorância que nós ainda estamos inseridos pelo plano em que nós estamos, que às vezes nos fazem sofrer, né? Eu poderia participar da discussão aí, mas aí nós vamos andar até amanhã, né? Dá uma briga boa, né? Eu com a Valéria lambemos o chão da escola. Ninguém, a não ser o Paulinho que não está mais aqui, ninguém conhece os detalhes da escola igual nós dois, que é um sonho, né? Então, assim, para fazer o sonho ficar de pé, a gente teve que limpar o chão. Eu, inclusive, fiz isso rindo porque não tinha outro serviço mais para fazer. Né? Já estava todo mundo descansando. E no comecinho do capítulo, desse capítulo, tem uma hora que o André escreve assim: e um dos oradores, sob a influência de benigno mentor da espiritualidade, salientava a necessidade de conformação com as leis divinas, para que a nossa vida mental se refaça, fazendo jus às bênçãos renovadoras. Na mesma hora me veio um dos parágrafos que a gente leu no capítulo anterior, que dizia assim: indiscutivelmente não prescindimos do coração nobre e da mente pura no exercício do amor, da humildade e da fé viva, para que os raios do poder divino encontrem acesso e passagem por nós, a bênção dos outros. Ou seja, a bênção dos outros passa por nós. Isso em todas as circunstâncias. Como um passista, que foi a reflexão do capítulo anterior, e agora eles estão observando uma reunião aonde a psicografia, né, a dona Ambrosina, que faz as psicografias, né, que ela é um instrumento, ela é laudeada de pedidos de todas as esferas. E aí vem isso que você tinha comentado logo no comecinho, antes de falar da música, João. O Hilário pergunta se os
espíritos amigos poderiam resolver os problemas dos encarnados. E eles falam, e ele pega ali, não, porque existe um tempo para que as coisas aconteçam, né? E no meu entender, assim, com a beleza que o capítulo vai transcorrendo até agora, esse tempo é o tempo de nós construirmos dentro de nós esse coração nobre, essa mente pura, esse exercício do amor, da humildade, da fé, da tolerância, do trabalho, né, do estar a serviço, porque o capítulo deixa muito bem claro, nem sempre a solicitação de um encarnado, né, que é parte da notícia que está lá, pode ser atendido e não será atendido para benefício de ambos. Ou seja, quando nós pedimos alguma coisa, da forma com que a gente consegue pedir, do que nós alcançamos pedir, seja na fé que a gente professa, né, que as pessoas professam, às vezes os pedidos não são atendidos para benefício de ambos, tanto do mundo espiritual quanto do mundo encarnado. Porque nós vamos passar por tudo isso que nós estamos passando, e eles também, para ambos crescerem, porque a morte vai continuar o que a vida começou, foi dito no capítulo 16. Né? Muito bacana isso, a junção de um pensamento central de cada capítulo, completando o que o outro diz. É uma verdadeira aula de assimilação da beleza e do poder divino que está no mundo espiritual. Eu também estou gostando de falar hoje, hein? Tá bom, estou Quando gostando. você fala que, independente da religião, né, tem alguns livros espíritas, eu não vou me lembrar agora qual, mas que... já sei, um livro do Robson Pinheiro, acho que foi o primeiro, Legião. Ele fala que, né, nas igrejas, por exemplo, católicas, que as pessoas costumam colocar bilhetinhos, né, fazendo pedidos embaixo do pezinho de santos, que ali tem espíritos de luz para recolher aqueles pedidos e levar aqueles pedidos para ver a possibilidade deles serem ou não realmente dados àquelas pessoas. E muitas vezes a espiritualidade percebe que não é aquilo que aquela pessoa precisa, mas é uma outra coisa. Como ela teve a humildade de ir lá pedir, escrever no papelzinho, colocar embaixo do pezinho do santo, eles vão dar a ela algo melhor do que ela pediu, na verdade. E muitas pessoas que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir e sentimentos para sentir, percebem que aquilo ali foi um milagre, né, que foi concedido a ela pela fé, a partir do momento que ela teve aquela humildade de ir lá pedir. E isso não acontece só na Igreja Católica, acontece em todas as religiões, né? As pessoas têm lá, por exemplo, os judeus têm lá o muro lá, que eles vão fazer os pedidos e tal. Todos esses pedidos são recolhidos em todas as religiões e são levados. Então, bata e a porta se abrirá, né? Peça, vamos pedir. A gente precisa agradecer, mas a gente também precisa ter a humildade de reconhecer que a gente precisa pedir, porque a gente precisa ter ajuda, porque sozinhos, às vezes, a gente não consegue. E, às vezes, a gente precisa ter ajuda também de uma outra pessoa humana, que esteja encarnada, que a gente possa, então, conversar com ela. Eu converso muito com o João, converso muito com o Rodrigo, a gente troca muita ideia. Muitas vezes eles falam, não é assim. Eu falo, não é assado. E a gente chega sempre num ponto comum, né? Porque a gente é amigo há muito tempo. Então, essa discordância que a gente vai acabar chegando num ponto que a gente vai entender, que vai converger, vai dar tudo certo, enfim. Mas é muito interessante a gente saber dessa questão de como eles recolhem esses pedidos e levam, e muitas vezes, como o Rodrigo falou, não é dado aquilo que a gente pede, mas algo melhor, né? Isso acontece neste capítulo. Eles estão lá observando Dona Ambrosina fazer as psicografias e, de repente, eles ouvem uma prece. Eles são seres espirituais, eles são desencarnados, eles ouvem uma prece de uma pessoa encarnada que está ali rezando em pensamento. Em pensamento. E ela fala exatamente o seguinte, eu vou ler. Ela fala, meu filho, se você não está morto, visite-me. Venha, eu estou morrendo de saudade, eu estou morrendo de angústia.
Fale-me alguma palavra pela qual nos entendamos. Se tudo não está acabado, aproxime-se da médium e comunique-se. É impossível que você não tenha piedade. Então, ela está chorando. Aí acontece o quê? Na sequência, um espírito de um jovem em estado lastimável, em estado de profunda perturbação mental, se aproxima dela e a resposta do rapaz é: um rapaz desencarnado apresentou-se em lastimáveis condições e avançou para a triste mulher. E ele falou: mãe, mãe, gritava de joelhos, qual se for uma atormentada criança aconchegando seu regaço. Não me abandone, mãe, eu estou aqui, ouça-me. Eu não morri, perdoe-me, perdoe-me. Sou um renegado, sou um náufrago. Busquei a morte quando eu deveria viver para o seu carinho. Agora sim, agora eu estou vendo o sofrimento de perto e eu desejaria aniquilar-me para sempre. Tal a vergonha que me aflige. Aí o Aulus explica, olha lá, eu não posso colocar essa mãe em contato com o filho, porque se ela, amando esse filho desse tanto, ela visse esse filho nessa lastimável condição, o sofrimento dela ia se ampliar muito. É caridade divina que eu não atenda ao pedido dela. Eu não vou atender o pedido dela, mas imediatamente o Aulus vai até lá, coloca as mãos sobre ela e lhe aplica passes aliviadores e ela se acalma e ela fica serena. Fala, ela não recolheu o que pediu, mas foi tratada com algo infinitamente melhor. No tempo oportuno, o espírito desse suicida vai se equilibrar, ela vai entender e aí sim eles poderão ter intercâmbio. Agora, não. Então, a gente não tem aquilo que pede. Muitas vezes a gente pede coisas que são boas para nós no estado momentâneo, a gente só conhece o agora, mas a sabedoria divina fala, espera, isso que para você vê como uma bênção agora, seria uma maldição inenarrável. Aguarda. Né? E talvez, Valéria, acho que o nosso problema é que nós dois somos perfeccionistas e somos da área do português, nós estamos aqui nos atritando no linguajar. Eu chamaria isso de sofrimento, que aos olhos daquela mulher, ela fala assim, mas Deus não está me atendendo, eu sofro. Quando, na verdade, isso não é um sofrimento, como você bem disse, é só uma incompreensão de uma dor, de um cansaço momentâneo. Né? Talvez nós dois precisemos afinar nosso vocabulário. Né? Provavelmente. João, Valéria, Só um pouco antes... uma coisinha do João, rapidinho, Rodrigo. O Osho tem uma fala, que eu gosto muito do Osho, né? Então, ele tem uma fala muito interessante que fala assim, a humanidade precisa ter paciência. A humanidade precisa ter paciência. A gente não tem paciência. A gente pensa que a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo e a ansiedade, ela está virando uma coisa perturbadora, né? Então, a gente precisa ter paciência. O João falou sobre isso, né? Vamos ser pacientes, vamos aguardar. Se a gente plantou, a gente vai colher. Porque isso é fé, né? Essa paciência que o Osho fala é fé. É você ter fé no seu plantio. Agora, se realmente você plantou tudo atrapalhado, aí a colheita vai ser atrapalhadinha também. Então, vamos ter paciência. Se a gente percebeu que o nosso plantio não foi bacana, vamos mudar hoje. E vamos aguardar com paciência essa colheita que virá depois desse plantio. Então, eu acho que uma mensagem interessante dessa passagem é vamos ter paciência. Desculpa, Rodrigo. Não, sem problemas. Aproveitando um gancho aí na sua fala, antes de ir para o capítulo novamente, um pouco antes do que o João leu, tem uma anotação muito interessante, mas eu diria assim, eu costumo falar com os alunos no primeiro dia de aula, falar com eles assim, nada é instantâneo. A única coisa instantânea no nosso mundo hoje são as coisas online, que você liga o celular e imediatamente você tem a informação que você quer pronta. Você quer falar com alguém, ele aparece no vídeo. Tudo que você quer aparece rapidamente. É só no online, porque esse online só é possível porque foi fruto de muito, muito, muito trabalho por muito, muito tempo. Então, se você quer sucesso,
No caso dos alunos que querem sucesso, passar no vestibular. Você quer? Quer. Você tem que abrir mão de um monte de coisa que você gosta de fazer para você gastar esse tempo construindo essa realidade que você sonha. E aí depois você vai poder viver uma realidade que você quer muito mais ampla. E aí que me traz o gancho para o capítulo. Porque o Aulus orienta assim, Zaqueu foi visitado por Jesus. Mas só a visita de Jesus para Zaqueu não levou Zaqueu para um mundo espiritual superior. Zaqueu teve que mudar de atitude. Ele teve que deixar de ser um cobrador de impostos desonesto e dividir metade dos bens dele com todos os pobres que ele tinha furtado. Está escrito lá no Evangelho. Né? Maria Madalena, Maria de Magdala, né? Ela foi alvo de um perdão, de uma atitude de perdão de Jesus extremamente grandiosa. No Evangelho todo não há uma demonstração do que é o perdão de Deus para Madalena, porque ela estava sendo acusada do pecado socialmente mais repudiado da época. E Jesus, sem contrariar a lei, colocou todo mundo no mesmo patamar. Colocou todo mundo, toda a humanidade no mesmo barco. Mas isso não tirou de Madalena o compromisso de continuar vivendo agora de uma maneira moral totalmente diferente. Esse era o trabalho dela, assim como o trabalho do Zaqueu foi mudar de postura profissional. Né? E aí ele fala também de Lázaro. Lázaro foi ressuscitado. Né? Algumas interpretações dizem que ele não foi ressuscitado. Né? Ele foi revivado. Ele não foi, ele não foi ressuscitado. Ele não foi ressuscitado, Ele foi reavivado. Só que depois ele teve que ter um encontro com a morte. Novamente, para ele dar o passo. Então, para tudo tem um trabalho, tem uma escolha nossa. E o capítulo vai fazendo isso. Então, voltando a você, João, que o capítulo fala isso, às vezes dá uma decepção na gente, a gente acredita que está fazendo tudo bonitinho, tudo certinho, está tentando seguir as regras, acompanhar a moral que a gente vai aprendendo nas leituras e aprendendo nas reflexões do Evangelho no lar e tudo, e a gente acredita que precisa de mais de alguma coisa, não acontece, não vem. Aí quando vem a gente fala assim, nossa, eu nem esperava mais isso, é porque eu não esperava que o meu tempo chegou. Porque quando eu espero, eu acredito que o meu tempo é agora. E o meu tempo não é agora. Para muitas coisas, o meu tempo é no tempo que Deus vai permitir, que a espiritualidade vai me permitir, que a espiritualidade vai me ajudar. Né? Não é a toque de caixa. Eu rezei e vai acontecer. Não é. É no tempo que a espiritualidade programou, que nós aceitamos quando fizemos a programação lá no pretérito, né? Quando a gente falou, vamos lá, que agora vai ser, a gente aceitou tudo que a gente está passando. Só que as escolhas, às vezes, nos separam daquilo que a gente tinha pensado que era a hora, era merecido. Né? No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta isso, né? Quando reencarnamos, quando o espírito reencarna, ele sabe das coisas pelas quais ele vai passar, e o Espírito da Verdade responde, não só sabe, como escolhe e aceita tudo aquilo pelo que ele vai passar. Então, são escolhas que fizemos antes de reencarnar, mas que podemos modificar com as nossas escolhas, para melhor ou para pior, né? E aí tem uma coisa interessante no capítulo, que quando o Hilário é meio inconformado, né? O Hilário ele não consegue ficar, ele fica perguntando. Ele pergunta para Aulus assim, escuta, Aulus, quando o indivíduo faz um pedido e o espírito atende, isso cura a sua dor? Ele fala, não. Isso traz um alívio imediato, mas curar a dor, resolver o problema é tarefa do encarnado. Ele tem que se virar, ele tem que dar seus pulos para sair da situação de dificuldade que ele vive. E ele não concorda muito não, ele fala, mas então, não estou entendendo, para que precisa ter mediunidade? Por que não corta o laço? Por que não fecha a porta?
já que eu não posso fazer nada por ele? E a resposta é maravilhosa. Ele fala o seguinte: olha, é preciso, eu não posso negar ao indivíduo o direito de caminhar pelas suas pernas. Eu posso orientá-lo. Eu posso, é da lei que o sábio oriente o ignorante, que o forte sustente o fraco, mas a caminhada é de cada um. Cada um tem que se virar. E aí ele fala uma coisa maravilhosa que você acabou de falar em outras palavras. Ele falou, e tem mais um detalhe. O indivíduo desencarnado que está amparando o encarnado agora, no momento futuro ele vai trocar de papel. Ele vai encarnar e o desencarnado, o encarnado vai desencarnar e o atual desencarnado vai encarnar. E vai enfrentar provas. E aí quem sustenta vai trocar o papel. E os plantios que você está fazendo agora, as amizades que você está estabelecendo com o mundo espiritual, te serão de grande valia neste momento. Ou seja, um ampara o outro, depois o outro ampara um, numa contínua evolução. Olha que coisa chique. Quer dizer... Tem até uma passagem do Chico Xavier em que ele fala que o Emmanuel e ele, eles estão sempre nessas posições trocadinhas. Enquanto um está encarnado, o outro está desencarnado e depois troca de papel. Segundo alguns espíritas, o Emmanuel já reencarnou no Brasil. E agora quem está lá ajudando o Emmanuel, na verdade, é o Chico. Então, assim, eles ficam trocando de posições. A gente troca de posição como mentor, mas também como obsessor, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí, para a gente não trocar como obsessor. Um pouco à frente no capítulo, ele diz, o André fala assim, a mediunidade de hoje, na essência, é a profecia das religiões de todos os tempos. Aí o Aulus confirma com ele, com a diferença de que a mediunidade de hoje é uma concessão do Senhor à humanidade em geral, considerando que há uma madureza da sociedade humana para entender isso, né? Então, ao longo da história conhecida humana ainda, todas as grandes profecias, elas foram revelações mediúnicas. Só que hoje ela pode ser alcançada por todos aqueles que aderem à moral do Cristo, né? O não julgar e não ser, para não ser julgado, o não julgar e não ser julgado, o amar, né? A tolerância, quer dizer, enfim, tudo aquilo que o Evangelho, o Livro dos Espíritos e todas as codificações que foram sendo trazidas para nós por grandes médiuns, encarnados e desencarnados, para a gente conhecer essa verdade de forma mais ampla. E isso independe de religião, né, Rodrigo? Sim, independe sim. de religião. Porque em todas as religiões, então, nós temos médiuns também, que não se reconhecem como médiuns, mas fazem esse trabalho de uma maneira, às vezes, espetacular, né? Às vezes mais espetacular do que um que se considera efetivamente espírita, médium, né? Independe de religião. Sim, verdades morais, verdades espirituais que existem no budismo, no islamismo, são de uma beleza, de uma profundidade, que quando a gente pega, a gente olha um pouco, um trecho e pergunta assim, como é que essa pessoa tirou isso há 2.000 anos, 1.000 anos, há 500 anos atrás? O pessoal não estava nem escrevendo direito ainda, a maioria das pessoas eram analfabetas de academia, né, vamos dizer assim, sabiam da vida, mas não sabiam escrever, não sabiam ler, e as pessoas, e algumas entidades assim, iluminadas, escreveram coisas que ainda hoje são verdades que não são atingidas. Então, a mediunidade esteve em todo o tempo, em todas as religiões. Só que essa admissão, ela vai ser lenta, né? Nós vamos ter que arrumar um jeitinho de voltar daqui a um tempo para saber como é que isso vai ter acontecido aqui, né? Então, isso acontece, né? Por exemplo, hoje, um médium muito evoluído volta dentro de uma outra religião para trazer consciência para aquela religião de que aquilo efetivamente pode ser, né? Porque existem, a gente não pode esquecer das reencarnações, e existem essas missões. Então, uma pessoa muito esclarecida volta falando a linguagem daquela religião, não batendo de frente, mas falando a linguagem daquela religião,
mas já trazendo uma palavra que vá fazer com que eles compreendam determinadas coisas que antes eles não compreendiam. E para ele chegar nesse patamar, ele tem que ser respeitado por aquela religião. Então, ele tem que cumprir os preceitos dela para chegar a um patamar em que ele possa ser ouvido. Né? Isso é muito bonito, isso é muito bonito. Na própria história. Akenaton, 800 anos antes de Moisés, já falava da unicidade de Deus. De onde ele tirou isso se ele vivia no Egito, que trabalhava um sistema politeísta? Né? Rodrigo, e não é só no âmbito da fé, não. De vez em quando surgem uns pensadores na filosofia, na ciência, aparece um Lavoisier e diz, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, e você fica pensando, de onde que esse cara tirou isso? Né? E você vai analisar, fala, poxa vida, com certeza tinha um mentor aí buzinando no ouvido dele, e a gente é muito levado a pensar que a mediunidade só acontece para as coisas da fé. Sim, da fé, mas da fé, das finanças, da questão da saúde, essas grandes descobertas da ciência, pode ter certeza, tem orientadores espirituais de elevadíssimo nível, fazendo com que o pesquisador, pelo seu esforço, chegue ao trabalho, mas esforço do pesquisador, inspiração do mentor. Acontece o tempo todo. Uhum. E esse pesquisador, com certeza, já veio com uma consciência mais ampliada para poder receber aquelas mensagens e investigar, para poder provar que ela é verdadeira. O Leonardo da Vinci, por exemplo, é um grande exemplo disso. O cara veio veio com uma inteligência múltipla e ele trabalhou em várias áreas do conhecimento, trazendo uma evolução monstruosa para a humanidade. Outros pensadores e arquitetos e pintores, enfim, vieram no mesmo momento com ele. Então, naquele momento histórico, era necessário que várias mentes super bem preparadas estivessem ali na Terra para poder passar tudo aquilo que eles passaram, sabendo ouvir e sabendo transmitir. Então, são mentes preparadas também, né? A gente também tem que dar valor a esses espíritos que vêm com essa preparação para trazer para a Terra esse conhecimento ampliado, que é soprado certamente pela inspiração da espiritualidade. Mas eles vêm preparados para esse encargo. E isso é muito bonito. Eu olho para o Leonardo da Vinci, a gente foi numa exposição dele em São Paulo, são muitas áreas do conhecimento sendo trabalhadas ao mesmo tempo. E o cara escrevia de trás para frente, espelhado, né? Tem uma teoria de que ele era disléxico. Enfim, assim, como uma inteligência superior, né? Então, ele é muito aberto àquilo que ele recebia como inspiração, que é muito importante, porque não adianta a pessoa ser uma inteligência superior e ser fechada nela mesmo com o egocentrismo, se achando o melhor de todos, né? Aí ele não vai ter uma progressão que ele deveria ter, ele se perde no meio do caminho. João, você falava desse trabalho, desse esforço do cientista, do filósofo, do pensador e a orientação, né, a inspiração do mentor. E realmente, sim, a Avicena, médico, Newton, Galileu, Beethoven, os grandes trabalhadores, inventores da Revolução Industrial na Inglaterra. A maioria das máquinas que foram inventadas no começo do século XVIII na Inglaterra, propriamente dita, né, porque condensou muito ali esse aspecto de desenvolvimento, eram de trabalhadores inventores. Eles estavam ali trabalhando, de repente eles olhavam para uma máquina, mudavam uma pequena engrenagem, construíam uma pequena engrenagem e aquilo se transformava numa peça, numa engrenagem que simplesmente fazia a produção ficar absurda. E aí, pensando que eles estão trabalhando para transformar a realidade, no começo da mensagem psicografada que Gabriel, o diretor espiritual, o mentor espiritual da Casa Espírita, ele diz assim, meus amigos, é indispensável procurar na mediunidade
não a chave falsa para certos arranjos inadequados na Terra, mas sim o caminho direto de nosso ajustamento à vida superior. Ou seja, não vai aparecer mágica para resolver os problemas sociais que nós temos. Divaldo já falou em algumas entrevistas, os desacertos econômicos e sociais que nós temos no nosso mundo hoje são frutos do egoísmo, da vaidade e do mau uso do poder que algumas pessoas têm. E isso é uma orientação espiritual, né? Jesus lá no Evangelho já falava, né? Dai e receberei. Buscais e acharei. Batei e abrir-vos-á. Então, essa frase, ela serve para um treinamento de um coach financeiro, empresarial, para que as pessoas possam acordar que a sua vida profissional não é só amelhar, não é só juntar recursos financeiros, mas é um pouco ajudar a vida das pessoas, melhorar a vida social. Porque tudo aquilo que eu dou para o outro volta para mim, mas eu não dou porque eu estou esperando voltar. Eu posso dar e nem me preocupar, vai voltar. É da lei. Então, a oração dele é muito bonita, porque ele diz assim, compreendendo assim a verdade, é necessário renovar a nossa conceituação de médium para que não venhamos a transformar companheiros de ideal e de luta em oráculos e adivinhos, com esquecimento de nossos deveres na elevação própria. A reflexão que ele faz no final deste capítulo, a gente podia parar de fazer a reflexão sobre os outros capítulos e ficar aqui. Porque não vai ter adivinhação, não é para adivinhação, não é para resolver problema. É para a gente se inspirar na nossa caminhada de elevação espiritual. É profundo demais. Da página 164 para frente, é uma aula completa do que nós devemos fazer para alcançar uma mediunidade a serviço do outro e de nós próprios. É profundo demais. Ele diz assim depois, o espiritismo... Nosso grande compromisso é... Pode falar. Travou. Eu vou continuar aqui na leitura para você pensar aí junto comigo, João. O espiritismo, simbolicamente, é Jesus que retorna ao mundo, convidando-nos ao aperfeiçoamento individual por intermédio do trabalho construtivo e incessante. Quer dizer que é um trabalho que não vai parar. E é Jesus quem faz esse convite. Você ia falando, Valéria, aí deu uma interrompida na internet. Eu ia falar que a nossa única grande missão é a nossa própria evolução, a nossa reforma íntima. A partir do momento que a gente se reforme, que a gente esteja preparando essa reforma, a nossa energia reverberada vai fazer com que tudo ao nosso redor se modifique também. Então, a lição que eles passam para a gente é exatamente essa, a lição da reforma íntima. A gente precisa se aprimorar. Ao invés de ficar olhando para os defeitos dos outros, ao invés de ficar olhando para os outros e ficar criticando, julgando, falando, vamos olhar para dentro de nós mesmos, porque aquele defeito que a gente olha no outro e vê é um espelho do nosso maior defeito. Então, a gente precisa trabalhar em nós. Então, nossa grande missão é a nossa reforma íntima, é o nosso aprimoramento pessoal, para poder a gente, então, modificar tudo que está em nós e assim modificar o que está ao nosso redor. A nossa contribuição para o mundo e para o universo é a nossa própria modificação. Eu acho que isso é o que o capítulo vem trazer de mensagem para a gente. Faltam 2 minutos? Não, ainda faltam 5 minutos. 2? Deixa eu só, então, ler aqui a mensagem que a passou para a gente. A Ruth falou assim, é muito bom esse curso. Até a discordância de vocês enriquece o nosso aprendizado da mediunidade. Gratidão. Enriquece muito mais a você, Ruth, pela participação, né?
Lindo. Obrigado. Enriquece, realmente Ruth, enriquece pode muito ter mais a nós. certeza que enriquece muito mais a nós, né? A Então, gente, que coisa vamos boa fazer a que é, oração? Ah, que desculpa, coisa João. boa essa participação. Que coisa boa essa participação, né? Ô, Ruth, Sim. obrigado. A Ruth está sempre nos assistindo, nos acompanhando. Eu vejo toda semana ela está junto com a gente aqui, assim como Assim, várias outras pessoas, né? A gente citar nomes é injusto. Como ela fez a participação, então a gente citou o nome dela hoje para agradecer também a participação. com Então, certeza. pessoal, nós vamos para a oração final. O João vai fazer a oração final para a gente poder encerrar, né? O capítulo de hoje. Pode ser, Algum João? tempo atrás, um poeta varginense, que por acaso sou eu, olha a modéstia, Adorei. no momento de inspiração, eu escrevi uma bobagenzinha que eu queria compartilhar. Eu disse assim: estou de volta para casa, cansado da lida, pisando a avenida que a vida criou. Meus passos incertos acusam cansaço, mas trago nos braços o pouco que eu sou. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo, voltando para a casa espiritual. A lida nos cansa, mas nos edifica. E eu levo nos braços o ser que eu quero ser, né? Então, convido vocês a fecharem os olhos. E como a Valéria falou que é importante sonhar, que eu possa sonhar neste momento com eu, com o João Carlos e você, com a sua pessoa, um estado de graça, a graça de servir, a graça de acolher, a graça de ajudar o mundo à sua volta. Nós estamos aqui para evoluir, disse a Valéria. E essa evolução, ela se dá com muito mais rapidez quando eu transformo a minha ação em amor a serviço do próximo. Amor a mim mesmo, amor a quem está perto de mim, amor ao ambiente que me serve de casa. Jesus amado, mestre querido, nós estamos encerrando os debates desta noite. Saímos dessa reunião com o coração lavado e enxaguado na graça. Agradecemos pelos irmãos encarnados e desencarnados que estiveram conosco, que partilharam conosco esta estrada, que nos inspiraram, que nos incluíram. Se neste exercício de mediunidade que nós estamos estudando, Senhor, nós estamos sentindo que cada vez mais ele se configura em nós, fazendo-nos mais atentos às mensagens que chegam até nós pela boca de outros irmãos encarnados, pela inspiração do além, que chega com tanta certeza. Peço, Divino Mestre, que o Senhor toque no coração das pessoas que enfrentam problemas neste momento, qualquer que seja o problema. Que as vasilhas das casas que sofrem fome sejam abastecidas, que os corações daqueles que experimentam desamor sejam aquecidos, e que na semana que vem nós possamos estar novamente aqui falando do seu amor, plantando esta semente em nós. Que assim seja, pela sua infinita misericórdia. Assim é. Tem aqui a Sevilha que mandou uma mensagem para a gente também, dizendo que está aprendendo muito. Gratidão, nós também estamos aprendendo muito. Sevilha é uma amiga do peito, de longa data. Saudade, amiga. Abraço carinhoso. A Silvana agradece e fala que o trabalho está muito bom e que nós estamos acrescentando muito a eles. Nós também estamos acrescentando muito a nós mesmos, né? Todo esse trabalho está sendo importante para nós três também. Graças a Deus que está sendo bom para vocês também. Que bom, né? É bom ter esse retorno para a gente saber se a gente está realmente cumprindo com aquilo que a gente se propôs no início do estudo dessa obra. Gratidão. Gratidão a todos. Beijo no coração. Até semana Deus que vem. nos persiga, viu? Tchau, tchau. Namastê. Tchau, tchau. Namastê.